Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Olha, o nosso ouvinte diz que nunca viu tantos escândalos no meio da igreja. E olha, eu vou te dizer uma coisa aí, muita gente concorda com esse nosso ouvinte. Muita gente hoje em dia conversa e afirma: nunca vi na história da igreja, na história recente da igreja, e significando um pouco mais isso, trazendo para a história da igreja brasileira, tantos escândalos. Mas é gente pra tu quanto é lado. Só quando a gente fala de escândalo, em geral você fala de líder. A gente lembra de liderança. Diz, eu lembro do pastor tal, eu lembro que teve um bispo, eu lembro que teve um apóstolo, eu lembro que teve um cantor. Muita gente vai apontando e aponta mesmo, hein? Aponta o dedo pra lá, aponta o dedo pra cá. Não tô dizendo que não tá errado, não. Eu tô dizendo que apontar o dedo que não é lá essas coisas mais adequadas, né? Mas sabe o que tem acontecido muito aí? E o nosso ouvinte diz aqui, muita gente está testemunhando, mas é um testemunho que é uma coisa impressionante. E aí dizer que o que ele mais ouve é gente dizendo assim, ó, ser crente como fulano? Eu tô fora. É um tal de crente xingar palavrão, pelo amor de Deus, aí não dá. Como é que o crente, como é que você vai esperar isso do crente? O crente xingar palavrão, que o ímpio xingue. A pessoa que não conhece a Deus fala um palavrão. Já tem gente dizendo, não, isso não é palavrão, isso aqui já é cultural. O que você acha, hein? Crente que bate na esposa. O que você acha? Esposa que bate no marido também tem isso, não tem não? Tem, que eu já ouvi aqui na rádio gente dizendo que a mulher que bate nele. Gente que faz negócio errado. Negócio errado é aquele esquemão, né? A pessoa ganha o dinheiro por fora, faz o negócio errado. Gente que gosta de dar uma propina, que ó, isso aqui é pro café, isso aqui é pro café. O cara nem tá com vontade de tomar café, rapaz, o cara toma chá, entendeu? Quando não diz que é pra cerveja. Olha aí. Meu Deus do céu. E ainda por cima é gente que, diz aqui o nosso ouvinte, vai ser repreendida pelos líderes e não aceita a repreensão. E aí pergunta o ouvinte, o que está acontecendo com os cristãos de hoje? Estaríamos vivendo uma crise de identidade cristã? O que fazer quando percebemos que amigos cristãos estão sujando o bom nome de Cristo? O que eu posso ser? E como eu posso ser um bom exemplo de cristão e gerar vontade nas pessoas de andar com Deus? O que você acha? Vamos pro debate. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 12 de dezembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Com a gente no programa o pastor Jairo Monteiro, do Centro Evangelístico em Icaraí. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor destacou a frase, tudo porque pessoas que se dizem cristãs não dão nenhum testemunho. E essa frase segue a anterior, que diz: nunca vi tantos escândalos no meio da igreja. É a frase que abre este e-mail encaminhado por um dos nossos ouvintes. Eu quero ouvir a sua opinião. Bom dia a todos vocês que estão conosco nesta manhã. Bom dia aos queridos irmãos do Centro Evangelístico Internacional em Icaraí. Bom dia aos amados irmãos do Centro Evangelístico em Araruama. Pois é, hoje o debate eu creio que será muito
muita valia. Nós estamos vivendo essa crise nesses dias que nós estamos vivendo. E realmente é isso. Tudo porque pessoas que se dizem cristãs não dão nenhum testemunho. Precisamos, reparar isso dentro das igrejas, principalmente nós, os líderes. Eu acredito que está faltando correção, está faltando disciplina, está faltando ensinamento. A concorrência hoje também, ela facilita isto, porque quando a gente quer corrigir um irmão aqui, ele vai para ali, e lá ele é aceito da forma que ele está e quer viver. Isso tudo tem complicado, porque quem sofre com isto é o Evangelho de Cristo Jesus, que cai em descrédito. Precisamos reparar com urgência isto. Olha, o ouvinte continua dizendo: o que mais ouço é ser crente como fulano, eu tô fora. E foi o destaque do pastor Hérisson Amaral, da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, aos debatedores, pastora Leia e aos nossos ouvintes, a toda a equipe aqui. Infelizmente, acho que está faltando um comprometimento com a palavra, porque nós somos a carta de Cristo. Algumas pessoas dizem assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu vivo da forma que eu quiser, porque eu é que pago as minhas contas e vai por aí afora. Só que nós, os crentes em Cristo Jesus, somos a carta de Cristo, nós somos o testemunho do quanto Cristo transforma. Então há uma necessidade. Infelizmente, existem pessoas dentro das nossas igrejas que não estão vivendo esse compromisso com a palavra e com o Cristo da palavra. Então há compromisso com a igreja, há compromisso com atividades religiosas da própria igreja, com as organizações da igreja, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Então há uma necessidade de sermos compromissados verdadeiramente com a palavra. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então há uma obrigatoriedade, necessidade do crente ser diferente. Então, ser crente como fulano é essa referência que algumas pessoas têm. Infelizmente, vai dizer assim: mas tem que olhar para Cristo. É verdade. Mas nós que somos crentes, volto a repetir, somos a carta de Cristo, e as pessoas vão olhar para nós, o nosso comportamento, como nós nos vestimos, como nós falamos, como nós tratamos, como fazemos os nossos negócios, porque nós somos a referência dessa transformação em Cristo Jesus. Pastora Leia Mendonça está conosco hoje, é a nossa menina da mesa de hoje, cantora MK, pastora auxiliar da Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém, na Ilha do Governador, a quem eu chamo carinhosamente de Leinha. Leinha, essa frase é muito forte. Eu acho essa frase muito difícil, muito dura. Ser crente como fulano, tô fora. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, todos que nos ouvem. Um prazer estar aqui nesta mesa mais uma vez. É horrível esta frase. Quando a gente ouve falar de testemunhos negativos como esses, de pessoas que estão sentadas no banco da igreja assistindo os cultos, é menos mal, né? É horrível, mas é menos mal. Pior é quando esses testemunhos partem de pastores que estão pastoreando ovelhas, de pregadores que estão arrastando multidões. Aí a coisa fica mais complicada. Foi exatamente o que você falou no início. Mas, JR, eu sinto muito dizer que hoje em dia as igrejas estão, claro que não é na sua totalidade, mas as igrejas estão muito envolvidas em pregar prosperidade, em apresentar o Cristo que dá, o Cristo que apresenta o pão e o peixe. Mas cadê os estudos bíblicos que falam de regeneração? O pastor Jair acabou de dizer aqui que se a ovelha for disciplinada, ela vai para outra igreja. Isso aconteceu com a minha igreja, uma ovelha problemática mesmo. Nós fomos discipliná-la, ela não aceitou, saiu da igreja, foi para outra. Chegando lá, eu conversei com o pastor e falei: olha, já que o senhor está recebendo essa ovelha, saiba que ela está com este problema, esse. Ele disse assim: não, aqui ninguém fica sem ser disciplinado.
eu vou receber, não vou pedir carta de recomendação, vou receber, mas ela só vai atuar nos ministérios depois que tiver um trabalho de discipulado. Eu já soube que uma semana depois já estava no Ministério de Louvor. Então, o que falta aí é um trabalho de regeneração na vida das ovelhas. Aliás, um dos nossos ouvintes aqui, ó, é um menino, infelizmente hoje temos muitos evangelhos, evangelho da prosperidade, evangelho light, evangelho liberal e o evangelho da salvação. Só que esse último, a maioria não quer seguir. O crente esquece que foi chamado para ser sal e luz do mundo, para fazer a diferença. Jesus não merece isso, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes. Já aqui no Facebook da 93 FM, aliás, eu quero anunciar a você que nós já estamos aqui com a foto da nossa equipe aqui, dos companheiros presentes aqui no debate de hoje. Eu estou aqui abrindo a foto hoje, nós tivemos fotos individualizadas, então a primeira foto aqui à esquerda é minha. No sentido horário você vai conhecer o querido pastor Elison Amaral, ao lado dele o pastor Jairo Monteiro, e aqui na base dessa foto, dando o equilíbrio, o brilho que nós todos precisamos para essa foto, a queridíssima Leia Mendonça. E você pode no Facebook da Rádio 93 FM trazer a sua opinião. Vai conhecer o pessoal, pode curtir, compartilhar e também opinar, como fez aqui um dos nossos ouvintes. Ele disse que fui chamar a atenção no grupo do WhatsApp, o povo quase me crucificou. Aí eles excluíram o grupo e eu saí de maluco. Temas foram, por exemplo, usar determinada marca de maconha, sensualidade, ficar ao invés de namorar. E ele diz: o povo tá pegando pesado no posso todas as coisas, diz aqui o nosso querido ouvinte, e eu quero agradecer a ele. Muitas vezes a pessoa desfaz o grupo e abre um outro sem a pessoa. Acontece muito isso aí. Mas o ouvinte, se te excluíram disso aí, cara, melhor coisa, né? Verdade. Não é? Vai ficar fazendo parte de um grupo desse aqui? JR, e a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, então, ele é enfatizante quando ele diz que o evangelho é cruz, é renúncia, é mortificar a carne. Inclinação para a carne gera morte, inclinação para a vida gera vida, para o espírito gera vida e paz. Então, quer dizer, as pessoas estão indo para a igreja porque, não são todas, é claro, porque a igreja se tornou um encontro social, um clube em algumas vezes. Então, quando a gente ensina a palavra, então as pessoas realmente se convertem. JR, a gente percebe que uma grande quantidade de pastores e igrejas no todo está muito mais preocupado no volume do culto e não no volume, por exemplo, escola bíblica dominical. Qual é a ênfase que nós estamos dando ao estudo bíblico, às mensagens que venham com doutrina que aborde isso, a santificação, compromisso com Deus, o dia a dia. Então, às vezes, muito mais preocupados com o volume de pessoas que estarão sendo abrigadas no templo, porque isso vai proporcionar o quê? Infelizmente, recurso financeiro. Porque se as pessoas se sentem bem no templo, no culto, elas ofertam e acham que por estarem ofertando, já estão fazendo muito. Então, não existe o compromisso com a palavra, porque há um desconhecimento. Errais por não conhecer a Escritura. Então, a prática nossa hoje precisa ser voltada ao princípio de estudar a Bíblia, examinar a Escritura e moldar-se por ela. Ainda que haja fuga na repreensão, pelo menos os pastores que repreendam perdem uma ovelha, mas mantêm o padrão bíblico. Já está conosco aqui o pastor Silfarne, da Comunidade Evangélica de Mesquita. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, JR. Pegamos um trânsito violento da Baixada para cá, mas também. Bênção pura, meu irmão. Bom tê-lo aqui entre nós. Quando a gente entra aqui no outro ponto, minha gente, que o ouvinte começa a dar exemplo, eu gosto de exemplo. Exemplo ajuda. Exemplo ajuda. Ele diz assim: é um tal de crente xingar palavrão. E eu queria ouvi-los. Vou passo a passo aqui, tá bom? Citando um exemplo, depois o outro exemplo. E parece que, vocês sabem muito bem disso, existem palavrões que são palavrões numa determinada região, em outra é comum utilizar-se da palavra, inclusive de próprio púlpito. Não existe nenhum problema porque se tornou uma gíria, uma questão cultural, enfim, existem diferenças, ou não? O que vocês acham? Bom, primeiro que eu acho que tem que haver um linguajar cristão. Acho que, embora haja culturas,
hábitos. O que nós precisamos fazer é moldar a nossa vida pela palavra. Então, o xingar é errado sempre. Por mais que a gente tenha a questão de cultura, de pessoas que acham que não tem nenhum problema, se tivermos moldados pela palavra, conseguiremos. E Tiago fala sobre isso, de refrearmos as nossas línguas e não de usarmos palavras profanas, palavras que venham a contaminar. O apóstolo Paulo fala não de palavrão, né? Porque palavrão para nós é aquele palavrão cabeludo, só esse é que é perigoso, né? Agora o apóstolo Paulo fala sobre palavras torpes, que são palavras desagradáveis e que não seriam interessantes serem usadas por homens e mulheres de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, não apenas com palavrão, mas com as expressões. Nós somos luz, sal, nós somos luzeiro, nós somos astros, nós estamos fazendo diferença nessa terra. Então não se conhece a árvore pelos galhos frondosos, se conhece pelo fruto que ela produz. E outra coisa, a gente sabe que palavra torpe, ela significa palavra estragada, né? Jesus falou uma coisa: a boca fala do que o coração está cheio. Então, um coração estragado, um coração sujo, não pode sair uma palavra ou, né, um linguajar sadio, saudável. Não tem como. Então, geralmente, quem fala muito ou pouco palavrões, ou esporadicamente, o coração está expressando o que tem lá dentro. Claro que a gente entende isso, é claro que uma pessoa com o coração cheio de coisas boas, né? Cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, jamais vai sair alguma coisa estragada de dentro de si, porque o apóstolo Tiago diz que numa fonte não pode jorrar, só de uma fonte, jorrar água doce e salgada. Então, ou tem uma coisa ou tem outra. Acho que a grande questão é que, sendo que o pastor falou da questão do que sai do coração, né? É que a gente durante muito tempo aprendeu a adestrar as pessoas, né? Mudar comportamento. Então, mudança de comportamento, desde lá o Skinner lá começou a fazer experimentos, a pessoa muda o comportamento. Você vai dando premiações ou punições, a pessoa muda o comportamento, não muda a essência. E isso é preocupante. Eu ouvi uma vez um amigo falar uma coisa até engraçada, mas se ensinar o Doberman, ele consegue comentar de garfo e faca. Mas quando ele for de fato provocado, ele vai ser o Doberman. Então muitas vezes a natureza não foi transformada, porque não há experiência real com Deus. Eu vim ouvindo no carro a pastora Léa falando da questão desse evangelho que é pregado hoje, e sem querer entrar muito nesse ponto, mas é verdade, a gente está pregando um evangelho muito superficial. Então o relacionamento com Deus também é superficial. As pessoas, a figura do evangelho hoje é um evangelho muito para esse mundo, para esse século, né, para satisfação. Então, como é superficial o evangelho que se prega, é superficial a vida que se vive em Deus. Com a vida superficial em Deus, vem à tona o que há de pior em nós, porque todos nós somos maus aqui, né? Se há alguma bondade em nós, é empréstimo da graça divina, a verdade é essa. Então a falta de relacionamento com essa graça, que é real e que produz os frutos, é que está transformando esse hábito tão ruim, inclusive dos palavrões. Então a gente pode observar que o palavrão, obviamente, ele é absolutamente inconveniente. Total. Né? Ele é inadequado para um cristão, a pessoa que nasceu de novo. Claro, você pode ter uma luta nessa área, tá certo? Você pode não ter. Agora tem gente que tem luta nessa área, tem gente que foi acostumado, ou tem gente que anda em ambiente onde palavrão é falado o tempo inteiro. Então a pessoa trabalha no ambiente, entendeu? Você pode ser, de repente você tem um colega aí, você tem um amigo que ele xinga o tempo inteiro. Pode ser que uma hora ou outra aquela palavra fique na sua mente, ela vem à sua mente, mas é uma questão de você lutar contra ela, não permitir que essa palavra seja usada por você na sua vida, seja dentro de casa, seja no trabalho ou na escola, seja no ambiente de igreja, etc. Mas me parece que algumas pessoas não têm luta nessa área. Para algumas pessoas isso é fácil, mas para outras isso pode ser mais difícil, especialmente quem veio de um ambiente assim ou quem vive num ambiente assim. Correto, irmãos? Agora, a dúvida é o seguinte, vamos lá. O irmãozinho soltou lá, ai Jesus, meu pai, né? Como é que aborda esse irmãozinho, tá certo? Eu tô falando do irmãozinho, é do novo na fé. O que já tá escolado, o camarada já tá na igreja há 789 anos e meio e 6 meses, ele tá certo? Como é que aborda esse? Vou botar os dois aqui, o que tá há 3 meses e o que tá 300 anos. Primeiro, eu acho que é a questão do discipular.
né, de você orientar na classe da escola bíblica dominical uma Sim, aula que seja não, assim. então vamos lá, o cara é um indivíduo, entendeu? É um indivíduo. Sim, então, o primeiro passo é esse, é o discipular. O segundo, a Bíblia ensina isso. Se o teu irmão errar, vai a ele. É questão de você poder conversar com ele, mostrar no contexto bíblico que aquela expressão, que ainda que seja involuntária, mas é do hábito, do que ele veio do mundão, ele precisa ser mudado. Qualquer pessoa pode chegar, estando com a essência divina, na unção do Espírito. Não é para apontar, é para auxiliar. Concordam? Acho que é em cima que você falou. Há uma diferença sim. Não, mas vamos ficar com o irmão dos 3 meses aí primeiro. Então, acho que sim, qualquer pessoa preparada para isso. Infelizmente, JR, infelizmente a gente sabe que irmãos têm a intenção de ajudar o outro. Às vezes é lógico palavrão impróprio, não deve ser dito nunca. Mas muitas vezes uma palavra maldita, mal colocada, é mais torpe que um palavrão, tem mais torpeza na palavra, você fere mais se a intenção do coração é ruim. Então tem que se aconselhar, mas como o pastor disse, sem amor, alguém que saiba lidar com isso realmente, né? Verdade. E outra coisa, gente, nós sabemos, não precisamos nem estar dentro do nosso contexto, né? Até no mundo aí fora, quando, por exemplo, na televisão aberta, que solta-se um palavrão, na mesma hora não deixa sair. Então, quem está assistindo uma televisão sabe que são palavras feias, né? A criança, até uma criança que está lá na escola, quando ouve, quando fala, já sabe, tem noção que é uma palavra feia. Então, a pessoa se converte, não precisa também nós estarmos batendo nessa tecla, dizendo, olha, você está errado, não pode falar. Não, a pessoa sabe. Agora, a questão é se habituar falando, fazer com que isso se torne uma coisa normal, que hoje nós já estamos vendo isso acontecer. Né? Tá se tornando algo normal. A televisão repete e entra na nossa casa. Aí repete. Eu milito no meio do rádio há muitos anos, eu nunca vi, em outras emissoras, obviamente, mas nunca vi tanta gente falando palavrão no rádio naturalmente. O rádio sempre foi um lugar de respeito. Pessoas tinham respeito para falar no rádio. Você tinha que ter o mínimo de educação, porque você entra na casa, no hospital, no presídio, sempre tudo quanto é lugar. Então, era de se esperar que você tivesse hoje, não é só normal, como é legal. Entendeu? É esperto, malandrão. Na rádio do Evangelho, quando o cara fala um palavrão, ele é visto como, esse cara é um cara. Maneiro. Agora, pro crente já de 300 anos, o cara há 300 anos, você já sabe que ele já sabe. Como é que é a abordagem? Aí é o próprio membro que faz, aí é um pastor que é melhor, um presbítero, um diácono, um obreiro da igreja? Anteriormente sem falar dos 3 meses. Então eu só quero dar aquele toque, né? Existe um ditado aí que diz que o costume do cachimbo deixa a boca torta, né? Então as pessoas quando chegam na igreja, elas chegam cheias de mau costumes. Então um toque, para mim, não só o pastor deve dar o toque, eu acho que todo mundo tem direito a isso. Até o ímpio dá. O ímpio olha pro crente novo, pro crente velho, e se ele falar palavrão, ele fala assim, mas você não é crente? Ele se agride com aquilo, principalmente porque é dito por uma pessoa que está na igreja. Agora, para esse crente antigo, eu na minha opinião, eu acho que qualquer um pode dar um toque sem ferir, sem agredir, mas dizer, puxa, você agora é um servo do Senhor. E o crente antigo? Então, o crente antigo, eu acho que é que a pastora está falando. Eu acho que o crente antigo, tanto qualquer outra pessoa, inclusive o crente novo que está na unção do Espírito, pode falar com esse irmão. E acho até que nós, os pastores, sabendo disso de alguma fonte ou até mesmo ouvindo, podemos em nossos sermões incluir uma parte para orientar o linguajar cristão. Então, eu peguei uma série de sermões falando quem está no controle da sua vida. Então, entramos nessa área, na fala, no vestir. Então, todos os crentes podem falar, mesmo o crente mais novo. Pergunto eu, qual a influência do crente de 300 anos que fala palavrão no crente de 3 meses? É isso aí. Vamos pensar em família, né, cara? Acho que qual a influência? Você pensar em família. A igreja é uma família mesmo. Um crente muito velho é com o irmão mais velho mesmo. Então, o irmão novo está aprendendo, copiando, a modelação está ali mesmo. Vai imitar. Com certeza. Pelo amor de Deus. Esse é que é o ponto. E às vezes líder. E às vezes líder. É por isso que o camarada tem. A gente corre, às vezes, pro de 3 meses. Tem que ir mesmo. Mas a gente não pode deixar de ir pro de 300 anos, porque o de 300 anos influencia. JR é aquilo, o pastor, o líder, é o sentinela. Nós estamos percebendo que isso está entrando, está se tornando normal. Tem que haver um combate.
Então, se a gente for falar de vida cristã para a igreja, nós precisamos falar sempre nisso, porque às vezes as coisas vão entrando e a gente vai deixando para lá, vai deixando para lá. Nós somos sentinelas, precisamos combater, porque daqui a pouco a igreja está sem as suas características. Verdade. Então, Aqui uma ouvinte aqui no Face dizendo, olha, tem um irmãozinho que bate na mulher, fala mal da família e o pastor o coloca para ministrar nos cultos e o pastor também maltrata a família. Eu fico indignada com isso, porque eles estão sujando o nome de Cristo, pois muitos dizem que para ser crente como ele preferem ficar no mundo, diz aqui o ouvinte. Aí que a gente entra nesse ponto da agressão física e também vamos acrescentar agressão moral, agressão, enfim, tem várias formas, né? Mas o que o ouvinte encaminhou foi isso, bater na esposa ou a esposa bater no marido só para ficarmos equilibrados. Tem nem que discutir, correto? Sem discussão, delegacia. Quer falar, Leia? Não, eu acredito nisso mesmo. As pessoas estão se valendo muito da nomenclatura sou cristão, mas está faltando nas igrejas, JR, são palavras de regeneração. Hoje em dia os cultos são todos voltados praticamente para mensagens de prosperidade na terra. Agora, então o dia que a gente começar a trazer os estudos bíblicos, mostrar que palavrão não é uma coisa de crente, que adultério, que bater na mulher não é um procedimento de crente, o que vai acontecer? Pelo menos vai gerar fé no coração das pessoas. Será que alguém pensa que é? Entendeu? Será que alguém pensa que é normal? Mas é preciso falar. Eu sei, não estou dizendo isso não, mas assim, será que ainda? Não é normal e as pessoas sabem disso. O problema todo é que o mal que está no coração do homem permite fazer algumas coisas. Só queria fazer um adendo na palavra da pastora Leia, que são muitas igrejas a viver essa prática e muitas igrejas a pregar a palavra. Então a gente fica no... Não é todo mundo que não prega. Isso. Muito bem. Outro ponto que o ouvinte nos traz, aí vamos entrar porque tem a ver com prosperidade. Eu acho que talvez aquele que prega constantemente prosperidade podia desenvolver alguma coisa sobre fazer negócio errado. Porque negócio errado... Puxa vida, vamos dar um exemplo aqui, a pessoa propõe um dinheiro, olha, vamos fazer aqui, você trabalha numa empresa, olha, ajuda aqui a assinar o contrato com a minha empresa, eu te dou um por fora. É o Petrolão, que tá aí, que todo mundo tá ouvindo as histórias, é quando você chega num restaurante, numa lanchonete, a pessoa vem cobrar você a mesa e diz, olha, custou 30, mas vamos fazer o seguinte, me dá 20. Entendeu? Me dá 20, eu coloco aqui e tal, não sei o que, faz um esqueminha. Aí o cara, não, tô levando vantagem nessa história aqui. Porque a gente acaba sendo radical demais com os grandes roubos, mas nós às vezes aceitamos com muita facilidade as pequenas iniquidades, né? Só para completar esse ponto, perdão, pastores, isso é tão sério, porque eu penso assim, se o mínimo da integridade a gente que é cristão está perdendo já nas coisas pequenas, imagina nas maiores, né? E outra coisa, não fala, pastor, eu falo depois. Por falar em essa questão de coisas erradas, negócios errados, dinheiro impróprio, facilidade, dinheiro fácil. Outra coisa que a gente esbarra, a questão de imposto, questão de sonegação de imposto. Jesus ratificou o imposto, Paulo fala a quem imposto, a quem tributo. Então nós estamos, se a gente for peneirar, a gente vai ver o quanto nós estamos aquém daquilo que a palavra exige, né? Porque nós vamos ver a palavra exigindo mesmo. Não existe flexibilidade para com o erro, não. Tanto é que o apóstolo diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a coisa é, a Bíblia ela não nos traz essa flexibilidade em questão de erro. Todo mundo erra, nós erramos, todo mundo falha, aquela coisa toda, aquela coisa amena. Não existe isso. Jesus é muito rigoroso, os apóstolos são, o evangelho é um evangelho rigoroso em questão de conduta. Com esse rigor todo que a palavra nos apresenta, nós estamos enveredando por esse caminho. Imagina se a gente observasse na palavra uma flexibilidade. Pelo amor de Deus, ninguém seguraria ninguém. Nós lemos aqui essa semana, não sei que dia que foi, aquele texto que todo mundo conhece, quem honra. Isso. Que é a última frase, porque o anterior diz assim, que tributo, imposto. E eu vou dar o número do impostômetro até agora, porque ele já mudou desde a hora que eu abri aqui. Nós pagamos esse ano, em termos de impostos no Brasil, 1,659 bilhões
525 milhões. Agora já mudou. 526 milhões 298 mil, tá mudando o tempo inteiro. R$330, os centavos, então, coitado, esse aqui muda o tempo inteiro. Não tenha dúvida que o nosso índice de imposto, ele é mas tem que ser pago. O governo romano era um governo justo? O governo romano era um governo honesto? Jesus falou, dai a César o que é de César. A gente vê uma questão aqui, eu queria pontuar essa questão, até mesmo dos veículos. Porque muita gente com IPVA atrasado, para na Blitz, tem que dar propina. Mas esse é o próximo assunto, senhor já tá acelerando aí? Estou acelerando. Só acelerou o carro. Mas pode entrar isso não é só uma questão. E aí a gente vê a habilitação vencida, inclusive igrejas que tem a água com gato. Água com gato? Água com gato, luz com gato. Não, e a gente fica envergonhado. Deixa eu falar aqui. Pera um pouquinho que nós vamos para a pesquisa, que agora eu fiquei impressionado. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vê se você entendeu junto comigo, Leia. Igreja que tem gato de água, gato de luz. É isso mesmo que você está falando? Falei e afirmo. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você costuma chamar a atenção daqueles cristãos do seu convívio que não dão bom testemunho? Por telefone, 58% dos ouvintes dizem que chamam a atenção, sim. No nosso site, um pouquinho menos, 45% a minoria, então aí chama a atenção. Quero agradecer os nossos queridos ouvintes e a participação de todos vocês com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Sua opinião pra gente é muito importante, tanto ligando 24610093, quanto mandando o seu e-mail para debate@radio93.com.br. É muito bom que você esteja conosco, é exatamente esse o e-mail para onde você deve enviar o seu tema. Quer que um tema seja discutido aqui? debate@radio93.com.br. Quero agradecer a você que tem visitado, frequentado o nosso site debate93.com.br, debate93.com.br. Nós temos lá vários programas, não são todos, que nós já estamos no ar há muitos anos, mas nós temos vários programas que estão lá, que você pode... Os últimos dois anos, que você pode ouvir, você pode compartilhar com seus amigos através das suas redes sociais. Você pode pesquisar por tema e também por nome de debatedor. E quero agradecer a você que está aqui no Face, radio93.com.br, participando conosco aqui no Face, e através do Face você traz aqui a sua opinião pra gente, que é muito importante. Você vai ver aqui na foto, nós estamos aqui, 4 companheiros aqui, eu estou aqui na foto, também junto com o pastor Erickson Amaral, querido pastor Jairo Monteiro, também a nossa querida e brilhante Leinha Mendonça. Infelizmente não temos aqui na foto o pastor Silfarne, não estava exatamente aqui na hora da foto. Perdemos nós, que poderíamos ter aqui mais aqui uma figura extraordinária aqui, que com certeza bombaria ainda mais o nosso Face, né? Mas estamos aqui no radio93.com.br, você clica ali, vai conhecer o pessoal, também dá a sua opinião e participar com a gente aqui do nosso debate 93 de hoje, na 93 FM. É Natal, que alegria, tralalala, 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, gente, eu vou ter que ir direto aqui para esse assunto, eu preciso andar aqui, mas esse assunto da igreja aí, realmente é uma coisa, porque como é que vai ensinar? Como é que vai ensinar pro povo? Olha, gente, sejam honestos, e a igreja é desonesta? Não entendi. Mas existe, JR. Infelizmente, a gente tem deparado em algumas regiões que a gente passa, de que a gente pergunta como é que está a questão do consumo e despesa. A gente eu não tenho água, mas como você não tem água? Não, a água é clandestina, porque ninguém paga. Então, infelizmente, essa é uma realidade. E acaba se estendendo a muitos membros das igrejas, porque se torna uma prática comum. Isso não quer entrar no gatonete, né? Na internet também, que hoje a gente tem... Mas tô pensando na igreja só agora, vai lá. Mas a própria igreja... Também na igreja? Até, vamos parar, vamos seguir. Você tá de brincadeira. Vamos seguir o debate, JR. Então, vamos peraí, seguir o debate. Se isso aí é fato, pode ser que o terreno seja ilegal, pode ser que não tenha autorização para funcionar a igreja. Sim.
Pode ser que não tenha estrutura, por exemplo, de extintor de incêndio, alguns não tem nem CNPJ. Nem CNPJ. Nem CNPJ. E nem muito. todos que estão liderando a igreja foram chamados por Deus. E outra coisa, isso E daí alguns que nem estão à frente da igreja não tem nem condições de assinar cheque porque não está impedido pela lei. Exatamente. E mais uma coisa, não se trata só de vida com Deus, se trata de caráter. Porque existe muita gente que nem crente é. Eu acho que E que tem uma vida ilibada, que contribui com os impostos, que não é corrupto. Isso é caráter, meu filho. Isso é uma questão de caráter. E outra coisa, cuidado à igreja que você vai frequentar, porque nem todas foram abertas por Deus e nem todos que estão à frente foram levantados pelo Senhor. outra questão para pensar, se você olhar as 7 cartas do Apocalipse, né, as características daquelas igrejas são similares às características daquelas cidades, porque a igreja foi dada para a cidade realmente. Há um espírito na cidade, tanto de Esmirna, como de Éfeso, como de Pérgamo, Tiatira e Laodiceia, principalmente, que é a última. Se você pesquisar, vocês não entendem disso, as características citadas na carta sobre vaidade, sobre orgulho, sobre arrogância, sobre pecado, são as características da cidade. Nosso país é um país maravilhoso. Há questões da nossa cultura que lembram o céu, a nossa miscigenação, a nossa criatividade, a nossa flexibilidade com as questões, o nosso humor, né, a nossa facilidade de lidar com o diferente, acho que lembra um pouco o céu. Mas a coisa da nossa cultura, que não são do céu, como a corrupção, o jeitinho brasileiro, e infelizmente a igreja adota esse modelo e copia. Então a cultura do céu é diferente da cultura da terra. Não tem cultura da terra que é perfeita, só do céu realmente. Eu quero dizer para os nossos ouvintes que assim como o assunto se refere ao crente, ao indivíduo, e muitas vezes isso sobe para o líder, para os líderes da igreja, também precisa ser tratada a questão da instituição. Então, se a instituição igreja aí onde você está, querido líder, ela está vivendo qualquer uma dessas coisas aqui ditas, que eu confesso a vocês que eu fico surpreso. Eu ainda hoje, depois de 500 anos, eu ainda fico assim, será, mano, que é possível? Não é possível, mas enfim, então tá dizendo que é possível, então é possível. É preciso rever esse assunto e tentar o mais rapidamente possível resolver, sob pena, meu irmão, de você ter que prestar isso contas a Deus e aos homens. Você imagina bem, uma igreja sendo envergonhada e depois vai dizer que é perseguição. Ué, se tá errado, peraí, eu tô com um carro, IPVA atrasado, a Blitz me para, me toma o carro e leva lá pro depósito. Eu vou dizer que é perseguição espiritual? O diabo. Eu vou dizer que é o inimigo que se levantou porque eu estava indo para um culto? E aí o inimigo não queria que eu fosse pro culto? Peraí. Né? Bom, vou continuar, hein? Pode continuar? Esse aqui? Na igreja que eu era, tinha um gato de luz. E eu e o eletricista descobrimos e mostramos ao pastor, diz aqui um ouvinte, nem vou dizer o bairro, hein? E ele me excluiu e manteve o gato. O gato é mais importante. Parece Até porque piada. o dízimo da irmã era menor do que o consumo. Que isso, rapaz, o camarada excluiu a pessoa. O gato era um membro de honra. E manteve o gato. Tem mais? JR. Pera aí, tem mais aqui? Em uma outra situação, um irmão que construía? Um irmão construía centros de macumba e o pastor disse que não tinha nada demais porque era o trabalho dele. E por aí vai. JR, nós estamos indo, mas a realidade, ela é muito triste, né? Porque nós estamos vendo aí a multiplicação de denominações, a multiplicação de líderes, e aí sem os critérios da palavra, porque a palavra tem critérios, e aí não se observa os critérios da palavra. Surge essa torre de Babel que nós estamos vendo no campo religioso. E aí quem sofre, né, é o evangelho, porque aí a gente fica sem crédito. Hoje, não sei se já aconteceu com os senhores, mas eu já me vi em situações em que a pessoa vai me apresentar como seu pastor. Quando diz, esse aqui é o meu, tudo bem, mas quando fala meu pastor, a gente percebe no semblante da pessoa uma rejeição. Uma rejeição, por quê? Justamente por tantas coisas erradas, por tantos líderes dando mau testemunho, tantas igrejas entrando em contradição, e isso é muito triste. Está prejudicando e muito o evangelho nessa pátria. Hoje, o compromisso financeiro dentro de algumas igrejas estão mais fortes do que o compromisso com a palavra. Eu que canto aqui, ali e acolá, às vezes eu vejo
1h15 de ministração de ofertório e às vezes 15, 20 minutos pregação da palavra. Então, gente, está na hora da gente pensar mais que se não tiver novo nascimento, não tem salvação, não tem céu. É complicado. JR, a gente está com uma campanha na igreja, pro Dia da Bíblia agora, dia 14, e eu fiquei estarrecido, porque eu fui fazer compra na Sociedade Bíblica e eu tentei fazer o pagamento com cheques, e não é aceito cheques. Eu falei, mas é da igreja. E o pessoal que me atendeu disse o seguinte: o senhor vem aqui que eu vou lhe dar um bolo de cheque justamente de igrejas e de pastores, porque quem compra lá na Sociedade Bíblica somos nós os evangélicos. E aí são todas as denominações. E não vende mais com cheque. Só cartão de crédito, porque já recebe, ou à vista. Isso nós estamos tratando de igrejas, pastores. Pastor Ellison, o povo tá nessa conduta tão ruim que tá devendo até na cantina da igreja. Serviço de proteção cantina. Não vende mais coxinha na igreja. Aliás, tem que saber se tem autorização para ter cantina na igreja. O pregador lá não pode vender um DVD para um crente. Olha aqui, ó, de Belfor Roxo, ouvinte dizendo: no caso de pastores que agridem a esposa, o mais certo não seria denunciá-los em uma convenção de pastores ou uma organização interna, porque se for na polícia pode gerar muito escândalo, perguntam dos nossos ouvintes. Não, mas é polícia, deve ser polícia mesmo. Polícia mesmo? Eu falo como advogado nisso. Deus nunca se preocupou com isto, porque se Deus se preocupasse, Deus não colocava o escândalo de Davi nas Sagradas Escrituras. Entendi. A Bíblia, aqui outro ouvinte, a Bíblia fala para sermos imitadores de Cristo como filhos amados. Como podemos imitar ao Senhor com a boca cheia de palavrões? Se o cristão buscar realmente imitar a Cristo, ele não terá em sua boca palavras torpes. Outro ouvinte agora de Venda da Cruz, dizendo Venda da Cruz. Olha que nome interessante, eu nunca tinha pensado nesse nome, né? Venda da Cruz. Dá um sermão, né? Não é? Quem é que vendeu a cruz? Eu tenho que concordar com essa pessoa que mandou o e-mail. Ui, meu Deus, é esse aqui, é? Na igreja que eu era membro, diz uma ouvinte, a líder da juventude postava fotos praticamente nuas. E o pastor disse que ia chamar a atenção dela, mas ela continua. Eu vejo que as pessoas não se deram conta que estão desviadas dentro da igreja. Jesus está à porta e eles estão brincando de ser crente. Que é isso, Leia? A pessoa postando foto, aí entra Facebook, né? Meu Deus, olha, não dá nem para poder falar isso em 3 segundos, porque o que mais tem é gente envolvida com círculo de oração, cantores, pregadores. Um dia eu vi um pastor, tirou uma foto e só postou a parte da barriga para cima. E ele estava sem roupa nenhuma. Fortão. E ainda fazendo pose sensual. Olha, entendeu? bem. Eu falei assim, não acredito nisso ainda. E o pior é que eu conheço o indivíduo. Não dá para arriscar do rol de amizade. Pastora Leia, Pastora Leia, faça o que a Bíblia está dizendo para fazer. Fale com esse pastor. Diga para ele não fazer isso. Horrível, pastor, horrível. Mas eu já... Agora, nós falamos de rigor, rigor desde o começo. Veja bem, olha a expressão que Paulo usa. Uma pessoa sendo admoestada 1, 2 vezes, não querendo acordo com a igreja, Paulo diz para expulsar essa pessoa. Nós precisamos entender isso, que às vezes nós só falamos. Existem casos que exigem. Existem casos que exigem uma atitude mais dura. Porque a hora que a igreja começar a disciplinar gente que dá cheque sem fundo, a hora que a igreja começar a disciplinar mesmo pessoas que falam mal da vida alheia, e a hora que esse rigor estiver funcionando, nós vamos ver que vai melhorar bastante. Deixa eu dizer uma coisa aqui, que às vezes a pessoa fala assim, vocês não deviam estar falando sobre um assunto como esse no rádio, que as pessoas vão ter uma imagem. A questão toda, gente, é que eu adoraria não ter que tratar sobre esses assuntos, mas eles existem. E eu acho que quem está fora da igreja, quando escuta a gente, ao invés de se escandalizar com os problemas que existem na igreja, eles estão vendo que existe gente que quer tratar, porque qualquer pessoa sabe que o problema existe em qualquer lugar onde tenha um indivíduo.
Não precisa ter dois, não. Um indivíduo já é uma encrenca, não é verdade? E o mundo vai nos aplaudir. E nós estamos tratando. Nós não podemos. Parece um tiro no pé, essa expressão, mas não, é preciso tratar. E ao ser tratado, vai resolver. O grande problema é quando a gente finge que ele não existe. E o mundo vai nos aplaudir. E JR, a Bíblia é um veículo mais abrangente do que a rádio 93. Verdade. E a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele joga mesmo no ventilador tudo que está acontecendo nas igrejas, entendeu? Então a gente precisa falar e deixar claro que existe um bom número de pessoas que realmente vivem o novo nascimento. Olha, eu ouvi uma frase de uma pastor, eu queria compartilhar com os irmãos a respeito dessa frase que tem a ver com o Facebook e esta ouvinte que falou sobre a liderança lá, né? Se você não é periguete, não poste foto como se fosse. Entendeu? Você é periguete? Não, mas essa foto é foto de periguete. Então, se você não é periguete, não fique postando foto de periguete. E que necessidade é essa de hiperexposição, como tem acontecido hoje em dia? Queria só colocar mais um ponto. Eu acho que é importante essa denúncia, e a rádio está denunciando, nós estamos denunciando esses abusos. Só quero insistir que, muito mais do que a denúncia, é necessário mostrarmos um evangelho puro mesmo, integral. Um evangelho puro e simples, né? Um evangelho, como dizia C.S. Lewis, um evangelho autêntico. Porque, na verdade, se há essa quantidade de trevas, está faltando luz, né? Não é que está sobrando treva, está faltando luz. A gente tem que mostrar mais luz, a gente tem que publicar ao mundo o evangelho integral. A gente tem que usar os meios de comunicação, as TVs, o rádio, para denunciar também, mas principalmente apontar para o mundo que existe igrejas que estão pregando o evangelho integral, que existe o evangelho genuíno sendo pregado ainda, embora que a palavra genuína está um pouco desgastada, a palavra genuíno hoje não é uma palavra politicamente correta, mas um evangelho puro ainda sendo pregado e dito nos púlpitos. Assim, a gente precisa gastar tempo nos unindo para dizer, olha, existem igrejas que pregam o evangelho integral, onde há uma ética cristã sendo vivida, porque dá a impressão que só tem isso. E na verdade o que o mundo está vendo é o que está mais exposto, que é a sujeira. Mas há muita gente séria, gente humilde, pastores simples, pregando o evangelho integral, que não são percebidos pela mídia, que não vão estar nessa mesa conosco aqui para falar, mas que está vivendo o evangelho integral. O senhor falou tudo agora. O que está na mídia, né, é o que aparece mais. Mas o debate aqui, ele levanta essas questões, né? O debate está levantando essas questões de coisas que existem e que elas estão se tornando gritantes e que lamentavelmente a gente vê essa necessidade, né, de nós tratarmos, né, esses problemas. Qual é a esperança desse debate? Qual é a esperança? Onde nós queremos chegar, né? Eu creio que queremos alcançar os nossos irmãos. Isso. Também uma mensagem para as pessoas que estão fora de igreja, né? Porque a hora que essas pessoas verem também que aqui dentro a gente trata essas coisas, nós não fazemos vistas grossas. Isso. Né? Eu creio que isso vai melhorar. Claro que a gente não vai resolver todo o problema, que os problemas vão continuar. As pessoas falam de escândalo, os escândalos vão continuar. O apóstolo Judas deu escândalo no colégio apostólico. Nós vamos ter outros Judas pela frente. Isso nunca vai acabar. Ouvinte dizendo, olha, eu não sou ríspida não, mas dentro da palavra eu chamo a atenção sim, quando vejo que alguém não está dando um bom testemunho. Outro ouvinte, eu fico assustada com a quantidade de pessoas que se dizem cristãs e agem de maneira errada e xingam palavrões e acham que Deus é brinquedo. Só falta dizer, Deus não é brinquedo não, hein? O ouvinte de Coelho da Rocha dizendo, criei a minha neta como uma filha. Aí o namorado dela, que se diz cristão, toca na igreja, mas às vezes ele a agride a neta dela, me xinga, mandando para todos os lugares. Já xingou minha filha que é casada, quer dizer, a candidata cunhada. É um menino, é isso? É um menino difícil, tia, né? Já falamos com o pastor que deixou ele no banco por um tempo, mas depois, mesmo não melhorando, voltou a tocar. Eu acho isso muito errado. Oro para que Deus tire ele da vida da minha neta. Pelo amor de Deus, namorando, hein? E a neta ainda tá querendo esses rapazes. Eu vou até me desculpar, eu vou me dirigir a ela. É o seguinte, quem tem que tomar a decisão é a neta. Já de largar esse rapaz, porque só o fato de estar sendo agredido, ela tem que tomar uma postura também. Não é só a avó, a tia, outras pessoas. Esta neta tem que ter a postura. Se ela foi criada com um princípio bíblico, com a orientação, eu digo que eu também tenho filha. Então, minha filha, larga, abandona. Mas tá apaixonada.
paixão, apanhando, pelo amor de Deus, sem comentário. Não pode de jeito nenhum, namorando ainda, começando o relacionamento. Aqui o ouvinte continua, né? O ouvinte que encaminhou o e-mail aqui. Ainda por cima é gente que quando vai ser repreendida pelos líderes, como vocês disseram, já não aceita repreensão. E aí a pergunta é, estaríamos vivendo uma crise de identidade cristã? É o destaque da Leinha. Eu fiz questão de escolher este trecho, porque eu fui até pesquisar o que quer dizer crise. E crise é uma fase da vida marcada por dificuldade. Eu não acredito que uma pessoa que tenha uma conversão genuína, passando por uma crise, passando por um momento difícil, vai escandalizar o Evangelho e o nome do Senhor. Quem teve uma conversão genuína, aquela pessoa que nasceu de novo, aquela pessoa que provou da dádiva da salvação, que se tornou participante do Espírito Santo, que provou a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, eu não acredito que essa pessoa entre em crise de identidade cristã. O que pode acontecer é o que está lá em Filipenses capítulo 2, versículos do 12 em diante, que diz assim: crentes, desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, a salvação, ela é desenvolvida. Não basta levantar a mão e ficar sentado no banco. Desenvolvei com tremor e temor, para que torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrupta, sendo como luzeiros no mundo. Que coisa linda. Então não vejo isso como crise. Eu vejo isso como, de três, uma. Ou a pessoa está no início de uma conversão, ou ela nunca se converteu, ou ela se perdeu no meio do caminho. Eu acho que a questão da crise de identidade que ele coloca, eu entendi o que você falou, faz sentido, evidentemente, pastora, mas a igreja como um todo, vendo a crise, ele pergunta isso, eu acho que sim. Eu acho que a igreja vive uma crise de identidade, porque aquilo que nos identifica está se perdendo um pouco. O que é de fato a igreja? Que igreja estamos apresentando, né? Assim, acho que um dos equívocos que levou a essa crise de identidade, no meu ponto de vista aqui, nós confundimos igreja com prédio, é um problema, né? O prédio não é igreja, o prédio é o prédio. É verdade. Ali não é a casa do Senhor, é lugar de reunião, a casa do Senhor somos nós. E nós assumimos o modelo greco-romano do que é sagrado, do que é secular. Então, por exemplo, a pessoa pensa, eu sou um pastor, um missionário, no ofício ele tem que ser sagrado. Se eu sou advogado, um psicólogo, um médico, um pedreiro, um engenheiro, eu posso fazer de qualquer forma. Todo trabalho glorifica Deus, porque todo trabalho revela quem Deus é, que todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Então, o meu trabalho como pastor não é superior ao trabalho de um pedreiro. Se ambos fazem para glorificar a Deus. Se o que ele faz, glorifica o Pai, entendeu? O que está havendo hoje, só para fechar minha fala, é que como nós restringimos, circunscrevemos o conceito de igreja a um âmbito religioso, tudo aquilo que é, no modelo grego lá, sublunar, supralunar, que é acima da lua, é santo. O sacerdote, filósofo, o que é sublunar, o que é humano, é terreno e é pernicioso. Tudo aquilo que vocês compartilharam hoje aqui aponta para uma crise de identidade. Tudo aquilo que vocês compartilharam hoje conosco aqui revela uma dificuldade que os cristãos estão vivendo hoje. A gente precisa entender que cristianismo, ele tem como base a palavra do Senhor, os ensinamentos de Cristo. Jesus foi muito claro para os seus discípulos quando fez aquela chamada grande comissão lá em Mateus 28, 18 a 20. Há uma parte que eu quero destacar e dizer, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A gente precisa ensinar, e é uma coisa tão extraordinária. Eu, desde pequeno, sempre achei que a responsabilidade de ensinar na igreja fosse do líder. Aí, na adolescência, eu aprendi que essa responsabilidade era também minha. Adolescente, era também minha. E exatamente por conta da conversão na adolescência, eu passei a experimentar o privilégio de abençoar a vida do outro com uma palavra, com um discipulado, enfim, diversas outras formas. Eu tenho a impressão que a gente precisa hoje buscar o que diz a palavra. Tem gente que não lê a Bíblia, tem gente que não sabe, mas não tem noção de quem é quem na Bíblia. A pessoa sabe tudo da novela, mas a novela é impressionante. Lê 578 livros, mas é incapaz de ler a Bíblia. Ou seja, que relação tem com Deus se não lê a Bíblia? Para mim, eu fico imaginando o seguinte: Deus fala,
comigo através da Bíblia e eu não quero ouvir, será que eu amo a Deus? Será que eu amo a Deus se eu não quero ouvi-lo? Se você ama alguém, você quer ouvir. Se você ama a Deus, você vai querer ouvi-lo. Ouvi-lo através da palavra, não é só falar. A gente fala muito e escuta pouco. E a gente precisa escutar mais, escutar lendo a palavra do Senhor. Você vai ver que essas coisas que são tão claras aqui, que nós discutimos hoje aqui, que ferem a gente, que machucam a gente, que deixam a gente indignado, deixam a gente bravo, elas estão aqui na nossa vida para serem trabalhadas e mexidas. Isso não é, você não deve esperar que o líder mude. Claro que o líder tem que mudar, mude você também. Não vou ficar esperando que o outro faça, vamos fazer também. E uma coisa que é impressionante, a despeito de todas essas crises que não são novas, a despeito de todos os problemas que não são recentes, a igreja continua caminhando. E este é um poder extraordinário que não vem do homem, isso é uma graça preciosa que vem de Deus. A igreja continua caminhando. Mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força pra adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Você costuma chamar a atenção daqueles cristãos que não dão um bom testemunho? Por telefone, 69% dos nossos ouvintes dizem que chamam a atenção sim. No nosso site, 45% deles também chamam. Muito obrigado, Marcela Bastos, pelas suas informações no Debate 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Gente, olha aqui a nossa ouvinte. Olha, JR, desde que voltei para Jesus, eu luto diariamente para manter a minha santidade. Eu sou jovem e não consigo controlar meus impulsos sexuais. E nisso eu me sinto cada vez mais afundando na lama do pecado e distante de Deus. O que o jovem solteiro deve fazer para manter a mente pura diante de Deus? Qual o segredo de uma vida santa? Ao olhar por esse prisma, será que devo me casar logo e com quem surgir para não pecar mais? Quais os riscos de optar pelo casamento cedo para evitar os problemas na área sexual?
Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros. Pastor Ellison, quem mandou um abraço pro senhor foi o Falcon. José Elias. Sabe quem é, né? Sei. Mandou um abraço pro senhor, pediu pra mandar aqui, dizer que é o Falcon. É daquele, aquele... Bonequinho? O senhor conheceu aquele? Conheci. É da sua época? Tem 500 anos isso. Eu tenho 499. O senhor tá bem, hein? O senhor tá de parabéns. O senhor tá indo muito bem. Amém. JR, nós estamos falando aqui sobre a importância da Bíblia, ler a Bíblia. E dia 14, segundo domingo de dezembro, nós comemoramos o dia da Bíblia. E lá em Santa Cruz e algumas igrejas em Campo Grande, nós estamos fazendo um grande empenho, JR. Nós vamos distribuir cerca de 4.500 Bíblias nas casas dos moradores ao redor destas igrejas. Então eu quero conclamar as igrejas no dia 14 a lembrar disso, ir pra rua, colocamos outdoor, convidamos não crentes também a conhecerem essa porção tão especial que pode dar resposta para tantos problemas que você está enfrentando. Então no dia 14, os nossos ouvintes visitem uma igreja evangélica perto de sua casa e conheça esse Senhor da Bíblia Sagrada. Palavra de Deus, no mínimo por curiosidade, como é que um livro fica tanto tempo uma expressão que a gente se usa multiplicando, lá. né? Até os cegos leram. O que falta a você? É impressionante. Muito obrigado, pastor Jairo Monteiro. Graças a Deus, dia abençoado para nós, uma alegria muito grande estar aqui com esses amados irmãos e que o Senhor nosso Deus nos guarde e faça com que permanecemos embasados na sua palavra. Bênção pura, pastor Silfarne, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Quero mandar um abraço para algumas pessoas especiais, para nossa amiga Érica da Batista da Posse, mandar um abraço aqui pelo Facebook, para nossa secretária Neide, irmã em Cristo especial, meu filhão Aleph, no trabalho essa hora, e minha princesa, que já entregou o trabalho de conclusão de curso, Patrícia, acabaram todas as provas, só falta agora colação de grau, CRP, para a nova psicóloga tá aí. Parabéns, meu amor, te amo. Muito bom, parabéns. Leinha Mendonça. Eu quero fechar ratificando o que eu falei com relação a não acreditar que a igreja esteja em crise. Eu acredito que a igreja não entra em crise. Eu acredito que o que entra em crise são pessoas, né? Pessoas talvez que não tenham ainda se convertido, pessoas que estão no início da conversão ou pessoas que se perderam no meio do caminho. Quero mandar também um abraço para a igreja onde eu estive ontem, Igreja Assembleia de Deus, Espaço da Família, pastor Daniel Pereira. Um abraço para essa igreja gostosa e maravilhosa. Bênção por isso, muito obrigado a você, ouvinte amado, pela companhia ao longo de toda essa semana de volta com muita alegria. Semana que vem, se Deus quiser, a partir das 11 horas estaremos juntos. Neste domingo, 7h15, 8h15, 9h15, nós continuamos o nosso estudo bíblico expositivo e consecutivo. Chegamos agora a Atos dos Apóstolos no capítulo 18 e também às 11 horas da manhã na super edição do debate campeão da semana, às 11 horas da manhã aqui na 93 FM, tudo isso no domingo. Vamos orar juntos? Vou pedir o pastor Silfarne para orar conosco, pedindo aqui a bênção e a graça de Deus sobre as nossas vidas, pedindo a misericórdia do Senhor sobre o tema que nós conversamos hoje, e Deus há de ministrar profundamente ao coração dos nossos amados ouvintes, assim como nós vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito todos os dias ao longo de muito tempo, sempre clamando ao nosso Deus e Pai, sempre clamando ao Senhor. Paizinho querido, te louvamos pela oportunidade preciosa que tivemos de alcançar tantas vidas, tantas famílias, através das ondas do rádio. Queremos orar por pessoas enlutadas. Eu sei que muita gente está sofrendo nessa hora por a perda de uma pessoa que ama, que o teu Espírito Santo a console. Queremos orar pelos enfermos. Talvez haja alguém nos ouvindo agora em um leito de hospital ou junto de alguém enfermo na sua casa. Que Jeová Rafa, o Senhor que cura, os alcance, os traga também perseverança e resiliência para suportar esse tempo de enfermidade. E oramos principalmente, Pai, pelo tema desse debate. Tema realmente muito forte, onde abordamos temas aqui muito pesados, mas oramos pela tua igreja, Deus. Que o Senhor traga renovação à tua igreja. Renovar não é fazer algo novo, é trazer de volta o que já existe. Que o Senhor renove a essência da igreja, Pai. Que o Senhor toque no coração daqueles que estão ouvindo hoje, pessoas que sabem se afastaram da igreja ou não se aproximam dela por causa das falhas, que elas entendam que a igreja é feita de gente que enfrenta dificuldades, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Assim oramos e cremos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.